Boa noite, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos consigam me ouvir. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Assim como as autoridades nos pediram, né, para não ter aglomeração, e a Igreja Nova Vida Cascadura sempre foi uma igreja que obedeceu às autoridades, primeiramente a autoridade do nosso Senhor Jesus e as autoridades dos homens. Mas a gente não pode deixar de pregar a palavra do Senhor, porque os dias são maus, a gente não pode nos esfriar. Então, a Igreja Nova Vida, ela está com suas portas fechadas, mas o trabalho continua nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, nos grupos também de WhatsApp que nós temos. Muitos irmãos com palavras animadoras, muitos irmãos com palavras abençoadas, com orações, e é assim que o povo de Deus tem que se comportar diante de tudo isso que vem acontecendo no nosso país e no mundo todo. Espero que você esteja com a sua Bíblia. Quem não pegou a Bíblia pode pegar. Vamos iniciar a palavra de Deus no livro de Joel. Vou dar tempo para os irmãos procurarem. Livro de Joel, capítulo 1. Livro de Joel, capítulo 1. Versículo 4. Vamos ler o versículo 4, depois o versículo 14. Repetindo o livro de Joel, para quem chegou agora, livro de Joel, capítulo 1, versículo 4, e depois vamos ler o versículo 14. Diz assim o versículo 4: O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Versículo 14 agora, vamos pular para o versículo 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Repita comigo, se você puder, esse finalzinho: e clamai ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nesse momento entramos na tua palavra, Deus. Pedimos o Senhor direção, pedindo o Senhor sabedoria, pedindo o Senhor ânimo, ó Pai, forças para enfrentar esses dias, ó Deus, porque só o Senhor pode nos dar essa força, a força que vem do alto, ó Pai amado, Pai querido. Senhor amado, Deus querido, venha, Deus amado, voltar o nosso coração agora para a tua palavra, e que nesse momento venhamos esquecer de tudo que temos ouvido, ó Deus, de tudo que está sendo falado, e nos concentrar na tua palavra. Senhor, fala poderosamente ao meu coração, ao coração dos teus filhos, ó Pai amado, que venhamos, ó Deus, receber nesta noite o melhor do Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o livro de Joel, quando eu estava estudando a palavra, não tive como não pensar nos dias, nas coisas que estão acontecendo nos nossos dias hoje, porque naquela época o povo estava passando por uma grande tribulação, um grande problema com seca, com devastações, com coisas terríveis estavam acontecendo ao povo de Israel. E aí é engraçado, irmãos, que a palavra de Joel, quando o Senhor me deu essa palavra, não foi essa semana, não foi semana passada. Sabe quando o Senhor me deu essa palavra? Em janeiro, porque o nosso bispo, o bispo Alex, ele faz a escala de pregação, e no mês de janeiro ele me comunicou dizendo que eu estaria como substituta de alguns irmãos. Então ali eu pedi para o Senhor me dar uma palavra, caso eu viesse, quando eu estava substituindo, caso eu viesse a trazer a palavra, que o Senhor me revelasse o que Ele queria que eu falasse. E naquela época, em janeiro, a gente estava ouvindo
notícias sobre o preço da carne, que tinha aumentado, e as pessoas se desesperando, pelo menos foi isso que eu vi nas minhas redes sociais, as pessoas falando, e agora como eu vou comer carne, como eu vou comprar uma carne boa, se o preço está às alturas, enfim. Logo depois veio o período da água, aquela água com gosto de geosmina, né? Água com gosto ruim. E eu me refleti, o Senhor, eu fiquei refletindo sobre como proceder diante dessas coisas. E aí o Senhor me trouxe a palavra de Joel. Lembrando, irmãos, que a crise que nós vivemos da carne, da água, a gente não estava nem imaginando também o que viria depois disso. E as crises que nós vivenciamos diariamente, que não causa tanto, vamos dizer, que não mexe tanto com o país? Estou dizendo crises econômicas, crises políticas, até que a crise política mexeu um pouquinho, né? Mas a crise na saúde, o desemprego, são tantas crises e tantos momentos difíceis que me assusta aquela pessoa cristã, né, que tem conhecimento da palavra, me assusta se ela estivesse se comportando de uma forma normal. Não é normal. Nós não devemos nos acostumar com isso, nós não devemos ficar nessa zona de conforto. Aqui, o profeta, quando o povo estava passando por essa aflição, né, do devorador, do gafanhoto, lá no versículo 14 a gente acabou de ler, promulgar um santo jejum. O profeta Joel, ele foi um influenciador. Ele, ao invés de se deixar influenciar, porque é isso que nós temos que fazer, ele influenciou. O que você tem feito diante disso tudo? Você tem se deixado influenciar? Ou seja, tem gente falando que o vírus não vai embora, que só vai piorar, e você tem falado, é mesmo, não vai embora, só vai piorar. Ou você tem se comportado como um verdadeiro cristão? Não, ele vai embora sim, eu creio, porque a nossa boca, ela profere bênçãos como maldição também. Se você falar coisas, e é comprovado isso, se você ficar falando coisas negativas, você só tende a ficar o quê? Para baixo. O cristão, o homem, a mulher de Deus, ele tem que ter palavras de bênção, palavras positivas. E é isso que o Senhor está querendo de mim e de você nesse momento. Assim como fez Joel, a gente também tem que fazer. Sim, aqui no versículo 14 vai dizer assim, inicia, né? Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregais os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus. Hoje, nós não podemos assim, nesse momento, estar chamando as pessoas para a casa do Deus, aqui a casa de Deus, o templo, né? Fisicamente. Mas a gente pode sim chamar o povo de Deus para uma oração, porque a palavra de Deus mesmo diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, você está na sua casa. Eu creio isso, que você está na sua casa, você não está na sua igreja. Não sei se tem pessoas de outras igrejas que estão nos assistindo, também que a igreja esteja fechada, mas na sua casa, você com uma pessoa, com uma outra pessoa, você é o templo do Senhor, você é a igreja do Senhor. O Senhor estará presente. Não é porque as igrejas estão fechadas que eu vou assistir uma Netflix, um telecine. Lembrando também disso, o bispo hoje conversando conosco pela manhã, comigo e com alguns irmãos que viemos ajudar aqui a nossa pastora, por falar nisso, tem na nossa página do Facebook. Ontem o presbítero Sérgio estava aqui, trouxe uma palavra. Hoje pela manhã a pastora Thelma também trouxe uma palavra. O nosso presbítero Marcelo, ele está atuante na página da EBD, que depois a gente pode até compartilhar aqui na página da igreja também, a aula que ele ministrou nesta manhã. Ou seja, a Igreja Nova Vida em Cachadura, ela está ativa. Estamos ativos, então assim, não tem desculpa, porque a minha igreja está fechada, eu vou ficar assistindo um filminho. Não, irmãos, é tempo de orar, é tempo de tirar para meditar, não é tempo de ficar ouvindo sobre esse vírus, coisas tristes. Eu mesmo, particularmente, isso é opinião minha, irmãos, eu parei, na verdade, eu assisto um jornal se der. Eu assisto um jornal por dia. Não vou ficar ouvindo mais sobre vírus. Você que me tem nas suas redes sociais, nos seus contatos, me desculpe, mas quando você manda sobre vírus, eu não abro, eu não vejo.
Eu quero que a minha mente esteja voltada para o Senhor. Eu estou orando, assim como muitos irmãos estão orando também, para que esse vírus ele vá embora. E em nome de Jesus, ele vai embora. Lá em Romanos, por que eu estou falando isso de influenciar e não sermos influenciados? Vamos abrir lá em Romanos 12, o que o apóstolo Paulo nos fala, né? É bem conhecido também. O apóstolo aqui em Romanos 12, eu espero os irmãos abrir, é um versículo muito conhecido, Romanos 12, 2. Vou ler tudo, vou ler o início também, primeiro versículo, depois a gente pode ir para o versículo 2. Ele vai nos dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos ou não temos que ser influenciadores ao invés de sermos influenciados? Irmãos, essa situação não é para nos conformarmos. Eu tenho falado que esse vírus, quando ele for embora, ele vai deixar muitas marcas. Pode ser umas ruins, Deus queira que não, mas pode ser boas também. Pessoas, hoje o Bispo Alex falou, o Bispo Alex não é o presidente dessa igreja, ele falou uma coisa muito importante. As pessoas, o presbítero Marcelo também falou, as pessoas vão ter mais intimidade com o Senhor. Ao invés de estar criticando, discutindo nas redes sociais, gritando, brigando, a gente tem que estar ligado com o Senhor. A gente tem que estar orando, de joelhos mesmo, proclamando o nome do Senhor, para que quando esse vírus for embora, porque assim, ele veio, ninguém sabia o dia nem a hora que ele ia chegar. E também, ou você tem agendado aí o dia e a hora que ele vai embora. Eu não sei o dia e a hora que ele vai embora, mas uma coisa eu sei, que ele vai em nome de Jesus. Ele vai. E aí, quando esse vírus for embora, reflete: como irá ficar a minha vida? Esse tempo em casa, irmãos, é realmente para intimidade. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E quem sabe realmente o nosso Deus, porque o nosso Deus tem controle. O nosso Deus tem o controle de tudo. Se Ele nos permitiu isto, tem um propósito. Tem um propósito para a sua vida e para a minha vida, meus amados. Por isso que nós não devemos desanimar. Estamos ouvindo aí mortes, estamos ouvindo aí, estamos ouvindo mortes, estamos ouvindo curas também, glória a Deus. Estamos ouvindo pessoas com confirmação do caso, com suspeita. Não é para você ficar, meu Deus, e agora mais um caso, mais uma morte. Não, é para a gente orar, porque a oração move o coração de Deus. Acredite nisso. A oração move o coração de Deus. E aí, quando o apóstolo fala aqui para a gente ter transformar, para nós não nos conformarmos, é para não nos conformarmos mesmo, transformar a nossa mente, a renovação, transformar pela renovação da nossa mente. Irmãos, uma mente renovada, e só tem uma mente renovada se a gente estiver ligado com o Senhor, porque senão a gente não vai sair da zona de conforto, a gente vai ficar sempre na mesmice, a gente não vai sair. A gente tem que avançar, a igreja de Deus tem que avançar e proclamar as boas novas do Senhor. E aí, vamos voltar lá em Joel. Volta lá em Joel, você está me acompanhando? E aí o Joel aqui para a gente vai descrever o grande dia do Senhor, a guerra, aqui no versículo 11.
Vamos ler o 12 também. Quando a gente move o coração de Deus. Versículo 11, capítulo 2 de Joel, versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. É muito importante isso também, irmãos, que nesse momento também em casa, é muito importante você não deixar a prática do jejum de lado. Sim, está jejuando. Essa revelação, quando veio para mim, veio como uma resposta. Porque naquela época era água. Quando veio, sim, tinha sobre temos crise na saúde, mas quando essa revelação veio para mim, estava na época da água, com o problema da água. Eu fiquei pensando, Senhor, a água que eu bebo está com gosto ruim. E pior que eu não sabia se estava me fazendo algum mal ou se não estava. Eu ia agora. E quando o Senhor me deu essa revelação de Joel, sabe o que era para eu fazer, irmãos? Orar. Orar. Não temos como fugir. É orar. É pedir para o Senhor reverter a situação. E se muitos de vocês ainda não pegou essa prática, ainda não pegou o mistério, né? Ainda não pegou o mistério sobre o que deve fazer nesse momento, o Senhor me revela agora que é para orar. Tirar um momento para a gente mover o coração de Deus, porque Ele diz aqui, ó, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não tem para onde fugir. A gente só vence o mal com oração, com jejum. Deus é tão bom que Ele nos revela também, porque assim, essa situação do coronavírus não está assustando os que são cristãos, porque a palavra de Deus foi revelada a nós, né? A gente já leu em várias passagens sobre peste, fome, sobre assolações, que antes da vinda do Senhor, terremotos, que antes da vinda do Senhor iria assolar a população. Mas Ele guarda os que são deles. O Senhor tem guardado a tua vida, a minha vida. O Senhor tem guardado a tua casa. E nenhum mal te sucederá, como diz Salmo 91. Nenhum mal chegará à tua tenda. Eu declaro isso pelo poder do Senhor Jesus. Receba a palavra nessa noite. Irmãos, essa palavra o Senhor primeiro falou comigo. Eu ainda não tinha esboçado nada. Eu ficava me perguntando, Senhor, vou beber essa água com esse gosto, como isso vai mudar? E só pelo poder da oração o Senhor me revelou. E aí, irmãos, não tem como fugir. Ainda assim, vamos lá em Jeremias, porque assim, nos momentos difíceis, para eu confirmar para o Senhor para eu confirmar para vocês que é com oração. Aqui em Joel, Ele chamou o povo, Ele convocou o povo a orar, estar diante do Senhor, a clamar. E aqui em Jeremias, essa passagem que eu vou ler, Jeremias, ele estava encarcerado. Ele estava num momento difícil. E muita gente nesse momento, que está em casa, não podendo sair, eu penso nas pessoas que são bem ativas, elétricas, já está sendo muito difícil para essas pessoas. Eu vou ler o capítulo 32 de Jeremias, versículo 42. Olha como é profundo. O povo na época do período babilônico, terrível foi aqueles dias. E aí no versículo 42 o Senhor traz uma resposta para
para Jeremias. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. É promessa do Senhor Ele guardar os seus. Creia nisso. Hoje eu vim com uma palavra, realmente eu pedi ao Senhor, uma palavra animadora para o teu coração, porque chega de lamentos, chega de ficar, Senhor, porque, céu, não, é para te animar mesmo. Quem sabe tem pessoas chorando aí, porque tem comércio, tem um pequeno comércio, não sabe como vai enfrentar. Irmãos, coloque na mão do Senhor. Eu lembro que na época que eu estava desempregada, meu esposo ele estava também com pouco trabalho, né, na firma que ele tem junto com o irmão dele, o nosso presbítero Eliel. Ele estava passando por um ano difícil, os dois passando por um ano difícil, eu desempregada e eles com pouco cliente. Deus proveu. E Deus proveu de uma forma que hoje eu falo isso para muita gente. Deus proveu de uma forma que quando a tempestade passou, quando eu consegui um emprego, eu fiquei assim, Senhor, a gente conseguiu. Mas sabe por quê? Mesmo diante da dificuldade, eu continuei sendo dizimista. Ué, Patrícia, como você estava desempregado sendo dizimista? Eu parava para o Senhor. É fiel, é a fidelidade. O Senhor também quer ver a nossa fidelidade, irmãos. É ser fiel em todas as circunstâncias, ser fiel até o fim. E aí, seguindo aí no capítulo 33 de Jeremias, veio a palavra, continua em Jeremias, capítulo 33, veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, ou seja, o Senhor já tinha falado com ele anteriormente, estava falando novamente, estando ele ainda encarcerado. Vai vir a palavra do Senhor aí, estando você ainda dentro do seu lar, não podendo sair, respeitando, né, o que foi pedido. O Senhor fala em qualquer lugar, em qualquer circunstância. O Senhor rompe barreiras. Para Ele não há barreiras. O Senhor vai além. Eu estou aqui no meu quarto, será que o Senhor está me ouvindo, está vendo? Sim, Jeremias estava encarcerado. Ele estava contente com a situação? Não, mas ele não desanimou, ele não parou de clamar. E aí, continuando, né, veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, versículo 2: assim diz o Senhor que faz esta coisa, o Senhor que as forma para estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. É ou não é para esse momento a gente estar ligado com o Senhor? É ou não é para esse momento a gente estar buscando o Senhor? O Senhor está tendo uma forma de trabalhar, o Senhor está tendo uma forma de tratar com o Brasil. Isso é o que o Senhor está tratando em particular com o Brasil, com outros países. Porque tem país aí que o Covid-19 não chegou, e Deus permite que não chegue. Mas esses países que estão passando por isso, é a forma, Deus tem uma forma de tratar com cada um. Então Ele está tratando com o Brasil, está tratando com o estado do Rio de Janeiro, porque eu sei que está alcançando muita gente, mas eu falo do estado do Rio de Janeiro aqui, eu estou falando, estou transmitindo essa mensagem do estado do Rio de Janeiro. E Deus vai nos bairros, e Deus vai dentro do teu quarto, vai dentro da tua casa. E Ele pode atender a todos, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Só Ele tem esse poder. Então, nessa hora, quando você invoca a Deus, Ele está dizendo aqui: invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Nesse momento, é a hora de você invocar o Senhor. Quem sabe Ele vai te anunciar uma coisa que você está precisando, que você está buscando. É hora de intimidade com o Senhor. A palavra de hoje veio para nos mostrar que esse momento que nós estamos passando, porque, irmão, não tem como fugir, tem que tirar proveito de toda a situação. Se foi coisa da água, se foi crise da carne, se é crise na saúde, crise econômica, crise política, devemos ver o lado bom das coisas.
invés de irmos para a rede social discutir, debater, você deve ver o lado bom das coisas. E aí, nesses dias, o mundo, eu tenho visto muito isso. Eles estão, 2 Crônicas 7 está literalmente na boca do povo. Está todo mundo declarando 2 Crônicas 7. Isso é bom, não estou criticando não, isso é bom. Fico feliz que aquele que nunca ouviu a palavra tem compartilhado 2 Crônicas 7, versículo 14, para ser mais exato. E aí ontem nós tivemos também um momento aqui com o presbítero Sérgio, né? Que ele leu 2 Crônicas, mas ele disseminou, detalhou para a gente. E para você que perdeu, eu quero te dizer, Salomão, ele estava em constante oração, irmãos. A gente pega aqui o versículo 14, mas você tem que se atentar para o que vem antes do versículo 14. Começa lá do capítulo 7, onde Salomão ora a Deus, está realmente nos pés do Senhor. Tem uma palavra que diz que ele consagrou, no versículo 7, ele diz assim: Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante do Senhor. Oração, consagração. Está vendo como não tem como a gente fugir? A palavra de Deus está nos levando ao que realmente o momento está pedindo. Busca, oração. E no versículo 13, irmãos, se atente para o versículo 13. Ontem você teve uma oportunidade com o presbítero Sérgio e hoje o Senhor está te dando novamente uma oportunidade. Olha só como o Senhor tem todo o poder. Se eu cerrar, versículo 13, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, você sabia disso? Que ele tem esse poder? Ele pode não derramar chuva? Ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra? Olha, irmãos, é permissão do Senhor. E ele continua: ou se enviar peste entre o meu povo. Não, peraí, precisamos repetir esse versículo que talvez você não tenha entendido. Vamos lá, versículo 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, aí sim, agora podemos entrar no versículo 14. Porque o versículo 14 nos mostra que não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É só ser o meu povo que se chama pelo meu nome. Tem várias vertentes. Você é povo de Deus? Você é chamado pelo nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Se humilhar. Irmãos, aí, mais uma vez a palavra do Senhor nos levando à humilhação. E orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Quem não tem revelação da palavra não vai entender isso não. Quem, assim como eu e os irmãos que estão assistindo, que não andam com o Senhor, não tem intimidade, não vive a palavra do Senhor, não vai entender isso aqui não. Isso aqui é muito profundo. 2 Crônicas 7, versículo 14 é muito profundo, mas é importante que a gente leia os versículos anteriores. E aí ele vem e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, eu creio profundamente que essa situação vai mudar. Sabe por quê que ela vai mudar? Porque tem pessoas como eu e como você, pessoas como você, que estão clamando, estão orando a Deus. Eu quero que o Senhor, nesse momento, faça com que essa mensagem chegue ao coração
daqueles que não conhecem, estão vivendo o coronavírus, mas não estão vivendo Deus, para que seja revelada, para que eles vivam Cristo e entendam os mistérios revelados a nós, conhecedores da palavra. É muito sério. A vinda do nosso Senhor Jesus está próxima. Mas o Senhor fala, o Senhor fala na palavra dele, quando a gente perceber essas coisas, ainda não é o fim. É triste saber que tem cristãos brincando com isso. Isso não é brincadeira, irmãos, é sério. E que bom que você está levando a sério. Que bom que você está assistindo essa mensagem. Mas que daqui por diante nós tenhamos uma mudança. Se eu não estou orando tanto, que eu passe a orar tanto. Se eu não estou tirando um momento com propósito para esse vírus ir embora, que você passe a tirar pelo menos uns 10 minutos, pelo menos uma parte da sua oração com Deus sobre esse vírus que está assolando o Brasil. Grandes coisas o Senhor tem para a tua vida. E aí, para finalizar, vamos voltar lá em Joel, para finalizar aqui que está em Joel e também está no Novo Testamento, está em Atos. A promessa do derramamento do Espírito. 2:28. Capítulo 2, versículo 28, também, que é muito conhecido. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Aí em Atos, vamos lá em Atos 2, no versículo 17 de Atos 2, para tu ver como a palavra de Deus se renova e permanece para todo sempre. Atos 2, versículo 17. Eu sei que muitos dos irmãos conhecem. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, olha que lindo, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele, versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meus amados, não é hora de parar. Não é porque veio isso que vai nos parar, não. Temos promessa do Senhor. Vamos continuar firme. Essa tempestade vai passar. Já já você vai estar podendo visitar seu amigo, visitar sua família, aqueles que pararam de trabalhar, voltar aos seus trabalhos, aqueles que foram demitidos. O Senhor vai abrir uma porta em nome de Jesus. Aqueles que estão com problema no seu negócio, porque esse vírus tem assolado, o Senhor, Ele vai prosperar na tua casa. Ele vai prosperar na tua casa. A palavra garante, irmãos. Não se desespere, porque o Senhor, Ele só age num coração brando, tranquilo. Ele não age num coração que tem medo. Ele não age num coração que está desesperado. Não, isso impede, essas coisas impedem o Senhor de trabalhar. Fique tranquilo, não se desespera. Patrícia, é fácil porque você não está passando o que eu passei. Irmãos, que isso? Já passei sim. E glorifico o nome do Senhor porque passei. Hoje posso falar para outras pessoas. Posso contar a minha história para outras pessoas. O Senhor garante, mas tem que confiar.
porque não é pela tua força, é pela força do Senhor. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus, que ela venha falar alto ao seu coração, ao meu coração também. E, irmãos, a pedido também dos nossos pastores, já que a gente está falando de oração e clamar, aqui atrás de mim tem o nosso cálice. Então, num ato profético, como diz os nossos pastores, nossos bispos, você daí de casa, se você puder, claro, se não estiver impedido, estenda a sua mão sobre esse cálice, porque ali tem vidas também que necessitam da nossa oração. Então, por que não a gente começar a praticar o que o Senhor acabou de nos revelar, não é mesmo? Então, estenda a sua mão e faça essa oração junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome. Santo Espírito de Deus, assim como a tua palavra acabou de nos revelar, estamos aqui, ó Deus, clamando a ti, invocando o teu santo nome em favor daqueles que precisam do teu socorro. Pai, são tantos nomes nesse cálice, e o teu povo agora que está em casa, que está no trabalho, assistindo em outros lugares, intercede junto comigo, e numa só fé, num só propósito, ó Deus, estamos colocando esses pedidos, ó Deus, em tuas mãos, pedindo que o Senhor venha restaurar lares, ó Deus, a saúde, abrindo porta de emprego. Pai, tem fotos ali naquele cálice de oração, ser com cada pessoa naquelas fotos, causa na justiça, meu Pai, pessoas que estão nesse momento encarceradas, que podem estar ouvindo a tua palavra, por que não? Pessoas que estão no leito, Senhor, ou pessoas que estão em casa se recuperando de uma enfermidade. Pai amado, Pai querido, só temos a Ti a recorrer, só temos o Senhor a clamar. Então venha em socorro, ó Pai, dá um alívio, enxuga as lágrimas, ó Deus, restaura a nossa sorte, Senhor. Ah, Pai amado, Pai querido, nós confiamos em Ti. Se porventura alguém com medo, tira todo o medo, Senhor. Tira todo o medo, tira todas as barreiras que impedem, ó Deus, alguém de se ajoelhar perante Ti e clamar teu santo nome. Pai amado, Pai querido, também peço pela vida. A nossa igreja ela está fechada, mas eu peço pela vida dos membros dessa igreja, dos obreiros, das obreiras, dos diáconos, das diaconisas, do nosso bispo, da nossa bispa, nosso pastor Maurício, nossa pastora Thelma, Senhor. Alcança cada um deles, alcança a casa deles, ó Pai. Essas portas não estão fechadas pelo nosso querer.